Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com mais um novo programa, feito com aquele carinho, profissionalismo que você merece. Muito obrigado da companhia de sempre aqui comigo no ADV Jus, ok? Você vai ver no programa de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com várias participações, ADV Jus Prestação de Serviços, Vocabulário Jurídico, Estante Jurídica, ADV Jus Podcast e Momento Divino. Tudo isso, muito mais, agora comigo aqui no ADV Jus TV. Fique aqui. Iniciando o nosso programa de hoje, como sempre, nós vamos falar para você de uma notícia com cunho jurídico. Olha só que preparamos para você. Novidade: depósitos judiciais podem ser realizados por Pix. O Tribunal de Justiça de São Paulo disponibilizou o depósito judicial por Pix. As partes e seus advogados podem realizar o pagamento de forma simples e instantânea, por meio de um QR Code Pix. Para gerá-lo, basta acessar o portal Custas, Recolhimentos e Depósitos do Tribunal de Justiça de São Paulo, clicar em Emissão de Guias, depois na opção Depósito Judicial, indicar o número do processo e o valor do pagamento. O sistema emitirá um boleto que também contém QR Code, possibilitando o pagamento via Pix por qualquer instituição bancária. Basta que o usuário utilize o aplicativo do seu banco para fazer a leitura desse QR Code, viabilizando o depósito com rapidez. Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, momento do ADV Especial. Direito Imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos aqui no ADV Especial se é possível viabilizar uma transação mesmo quando há apontamento dos vendedores. Como o advogado imobiliário deve proceder? A título de introdução, quando o vendedor tem processos, há risco de fraude à execução quando o devedor tem ações executivas ou condenatórias propostas contra si e aliena o patrimônio, o que é uma fraude ao processo, ou seja, envolve a ordem pública, é muito mais grave, ou a fraude contra credores, quando o devedor tem obrigações assumidas e aliena o patrimônio. Aqui há uma necessidade de uma ação específica, que é a ação pauliana, para o seu reconhecimento. Já na fraude à execução é muito mais simples, basta um peticionamento por parte do credor. O fato de ter processos, dívidas, não significa, por evidente, que o vendedor esteja impossibilitado de vender os seus bens. É muito comum que as pessoas tenham dívidas e, ao mesmo tempo, tenham patrimônio. O que o direito impede é a insolvência. Enquanto o devedor tiver bens suficientes para garantir suas dívidas, é ampla a sua liberdade de dispor dos seus bens. Então, veja, quando há esses processos, nós temos como viabilizar de duas formas. Primeiro, com o pagamento dos processos. Nós temos um caso, por exemplo, do escritório, que é o caso Madison, que a gente costuma comentar, que havia ali o relatório de due diligence, deram quase 90 páginas de processos por parte dos vendedores. Mas isso foi tudo relatado naquele instrumento particular de compra e venda, aquele compromisso, os processos foram pagos e o negócio foi devidamente fechado. Então é possível, desde que haja transparência e que o vendedor ele se dispõe ali com o recebimento dos valores de pagar aqueles processos. Uma outra forma também de viabilizar uma negociação é através da demonstração de patrimônio por parte do vendedor. Veja um exemplo, nós temos uma escritura, é relatado os processos por parte do vendedor, mas ao mesmo tempo também mencionado as matrículas que aquele vendedor tem para que ele não fique insolvente e com isso possa viabilizar aquele negócio. Em breve retornaremos com mais tópicos do direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. ADV Jus Prestação de Serviços, muito importante.
ADVJus Prestação de Serviços. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. 28,6% da população masculina desenvolve neoplasias malignas. Os principais fatores de risco são histórico familiar, raça e obesidade. As principais armas contra esse terrível mal é a prevenção e o tratamento. Novembro Azul, mês mundial da conscientização do combate ao câncer de próstata. Vamos todos nos conscientizar. Vocabulário jurídico. Veja, olha só, eu acredito que tem muito advogado aí que se esqueceu, hein? O que é carta de adjudicação? Carta de adjudicação, você sabe o que é? No intervalinho a gente vai estar respondendo para você. Direito condominial. Dr. Márcio Espímpolo. Olá, eu sou Márcio Espímpolo e hoje no quadro Direito Condominial no ADV Especial nós vamos falar sobre um assunto bomba para os condomínios. No dia 18 de novembro, próximo passado, o Conselho Federal de Administração divulgou uma resolução, a Resolução 654 de 2024, que trata de um assunto bastante polêmico, a necessidade do síndico se inscrever no Conselho Regional de Administração. Veja só, a partir de agora, a partir do dia 11, que foi quando entrou em vigor essa norma, os síndicos profissionais e também aquelas empresas com CNPJ que atuam como síndicos estão obrigados, por essa norma, a se vincular ao Conselho Regional de Administração, pagando, em contrapartida, a sua anuidade. A pergunta que fica é: seria essa resolução constitucional? Seria essa resolução legal? Bem, no meu entendimento, essa resolução ela não é legal e nem tampouco constitucional. Por quê? Primeiro que não existe a profissão de síndico, todos nós sabemos. E também é importante lembrar que qualquer profissão ela tem que ser feita, ela tem que ser elaborada. Aí você corta depois. Qualquer profissão tem que ser vinculada ou criada por lei federal e não por uma normativa de um conselho, seja ele federal ou seja ele regional. Então é importante a gente entender algumas questões sobre esse ponto, porque certamente, inclusive algumas associações, como a ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial, entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade para certamente glosar essa resolução que foi criada a partir agora de 2024, de 18/11. Então é importante a gente entender. A própria resolução diz que o síndico morador não pode, ou melhor, não precisará se vincular ao conselho. Porém, o síndico profissional e as empresas de síndico, sim. É preciso então a gente entender esses pontos para que a gente consiga orientar inclusive os condomínios nesse momento. Porque o síndico, ele não é necessário conhecimento apenas de administração. Ele é um gestor, mas como tal, ele também precisa ter conhecimento da parte jurídica, da parte de engenharia, da parte contábil, financeira, entre outras. Inclusive seguro, ele tem que saber como é que faz o seguro para a edificação. Então, no primeiro momento, não é possível que um conselho arrogue para si o direito de ter o síndico como o seu inscrito, ou inscrito somente nesse conselho, né? A OAB poderia também reclamar para ela, assim como o CRC, assim como o CRA, ou o CRA já está reclamando, assim como o CREA, o CAL, enfim, vários outros conselhos. Então é preciso que a gente discuta isso mais a miúde, mas nos preocupa bastante essa questão, a partir de agora, dos condomínios, da obrigatoriedade de se vincular ao Conselho Regional de Administração. Bem, novidades traremos posteriormente sobre até o desfecho desse assunto e por hoje ficamos por aqui no quadro Condomínio e espero vocês aqui numa próxima oportunidade. Até lá. Direito Urbanístico. Dr. Roberto Guimarães. Confira.
Olá pessoal, nessa edição do ADV Especial, diante da iminência de termos nova gestão executiva, vamos falar sobre as necessidades de Ribeirão Preto no seu aspecto urbanístico. Assistência social, historicamente, não entra no orçamento municipal despesas com aluguel social, com a construção de moradias para pessoas em situação de rua e nem para parcerias com organizações do terceiro setor. Política habitacional, não temos uma Secretaria de Habitação e suas vezes é delegada ainda à Coab, que se limita atualmente a gerenciar carteiras de crédito sem produzir novas moradias e sem se articular com o município para a produção de empreendimentos de interesse social. Política ambiental. O município precisa aprovar o novo Código Ambiental local, porque o atual, de 2004, possui diversos conflitos com o Código Ambiental Nacional e não se ajusta com as regras de zoneamento constantes da nova Lei do Parcelamento do Solo. HIS. A vigente lei possui diversas lacunas e indefinições terminológicas que, na prática, dificultam a aprovação de novos empreendimentos imobiliários. Ela precisa ser atualizada para sanar distorções. Plano de saneamento básico. Esse plano também precisa sair do papel. O tecido urbano se expandiu, não existindo um regramento coerente em relação a como vamos suprir os novos contingentes populacionais, nem como onde serão executadas infraestruturas de tratamento de esgotamento sanitário e de drenagem, tornando o município suscetível a eventos climáticos drásticos. O município não conta com política de defesa civil. Código Municipal de Posturas. Nossa cidade ainda não regulamentou questões como perturbação ao sossego público, cuidados com a paisagem urbana, uso de calçadas e passeios públicos e nem mesmo quanto para a realização de eventos, manifestações artísticas, culturais, religiosas ou políticas. No quesito regularização fundiária, é necessário dar efetividade ao programa local, para que ele se articule com outras políticas públicas locais, especialmente de habitação e saneamento básico. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês. Agora é o momento do intervalinho aqui em nosso programa. Voltamos na sequência, contamos com a sua audiência. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Carta de adjudicação é o ato judicial que concede a posse e a prioridade de determinado bem a alguém prevista no artigo 876 do novo CPC. A carta de adjudicação, de forma preferencial, de expropriação e como expresso no artigo 825, visa justamente a execução por quantia certa. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Você está gostando do nosso programa? Mande-nos o seu feedback. O nosso endereço é programa@advjus.net, ok? Sequência então do ADVJus TV de hoje, você vai acompanhar comigo agora Estante Jurídica. Confira aí. A Estante Jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito Condominial. O que é condomínio, legislação pertinente, responsabilidade civil e criminal do síndico, assembleias, direitos e deveres dos condôminos, administração condominial,
Manual de Direito Condominial, autoria Rodrigo Carpati, editora Mizuno. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Olá, meus amigos do ADVJus. Hoje nós estamos com muita satisfação em poder iniciar, na verdade, mais um podcast, isso mesmo, um podcast do ADVJus. E eu, para minha alegria, estou recebendo meus dois parceiros aqui de ADV especial, que aceitaram o meu convite para falar de uma pauta muito legal, que é justamente expectativas e nuances aí sobre a advocacia e também do processo penal. E eu já começo agradecendo o Dr. José Ricardo Romão e o Dr. Joaquim Romão Neto. Dr. José Ricardo, obrigado, viu? Prazer estar aqui com você para a gente falar desse assunto tão bacana. Dr. Marco, a honra é sempre nossa, um prazer inenarrável participar aqui da ADVJus, nossa casa, nossa gratidão eterna aí pela deferência, pela participação. Eu que agradeço. Doutor, obrigado também, viu? Doutor Joaquim. A gente é sempre muito bem-vindo aqui, né? Já são anos dessa parceria e hoje, nesse podcast, a gente tem um tempinho um pouco maior com a ADVJus para poder, o ADV especial, aliás, para poder falar da nossa área aí de atuação. Isso, nós vamos continuar com a ADV especial, né? As novidades aí do processo penal, sempre a gente recebe bastante questionamentos aqui a respeito dessa matéria, tão bem defendida aqui pelos meus dois colegas. E a gente quer fazer um parênteses, acabamos aí de passar por um pleito da Ordem dos Advogados aqui do Brasil, né? E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho a respeito de OAB, né? A gente já aproveita esse momento para parabenizar aí todos os eleitos, ok? Doutor José Ricardo Romão, o que você me fala? O processo penal, da forma como hoje a gente sabe que ele funciona, o senhor acha que ele recebe aquela atenção que ele merece ali, principalmente por parte das autoridades, doutor? Doutor Marcos, nós estamos num cenário jurídico extremamente crítico e instável, né? Principalmente do ponto de vista processual. Existe o projeto aí do novo Código de Processo Penal e o atual com várias reformas ao decorrer do tempo, esse desafio do judiciário, o próprio STF com recentes decisões, a julgados que vem dando interpretações, às vezes diversas daquilo que se praticava algum tempo atrás. Então nós estamos num período aí de grande transformação. Penso que deva melhorar. Para a defesa, obviamente, até por uma questão social, vem se criando cada vez menos garantias aos réus. Do meu ponto de vista, a lei tem sido cada vez mais enrijecida, mais rígida, mais dura, né? Mais dura. Mas temos vários desafios ainda aí para a garantia dos direitos individuais, principalmente dentro do processo penal. Isso mesmo. Doutor Joaquim, uma vertente aí, vamos dizer assim, que surge forte sempre, né? Mesmo quando o pessoal aí do governo e tal é sensível à necessidade de abertura de novas varas, né? Principalmente aqui em primeira instância, aqui junto aos mortais, né? O pessoal queixa-se o seguinte: abrem-se outras varas, né? Mas só que o número de funcionários quase nunca acompanha. Isso acontece, né? Em todas as instâncias. Vou pegar um exemplo, doutor, depois eu vou para o judiciário. Sim. Porque como ex-policial civil, quando eu entrei na polícia, já havia um déficit gigante de corpo funcional. E isso cada vez mais piorou, que é a polícia judiciária. O judiciário, o poder judiciário, da mesma forma. Por mais que a gente tenha avanços num processo eletrônico, por exemplo, que veio em tese para facilitar, inclusive, o serviço, a morosidade do processo físico, mas ainda assim a gente continua com a morosidade. Então, assim, existem estatísticas do CNJ, o próprio brasileiro, ele gosta de litigar, mas no processo penal o litígio ele é diferente. O litígio ele decorre de umas questões de segurança pública, de política criminal. Então, por mais que às vezes tenha funcionários ou não tenha funcionários suficientes para o processo andar rápido, mas o problema, talvez a causa, é realmente também social, quando a gente fala de processo penal, muitas das vezes. Então, assim, existe também, puxando aqui o que o José falou, o doutor falou, a gente tem a primeira instância, que é onde eu e o José, a gente está aqui todo dia. Onde a gente está,
Então, assim, o STF é diferente dos casos de furto que a gente está lidando aqui, estelionato, Maria da Penha, é aqui que está o dia a dia. E muitas vezes as leis são criadas pensando num cenário lá de Brasília. E você esquece que o Brasil é gigante e que é no dia a dia o litígio, Estado contra o cidadão no penal, ou mesmo nas relações privadas, né? A gente tem que olhar, às vezes, muito mais com uma visão do macro do que, às vezes, só porque a Lava Jato é assim, assado. Não, não é por aí. A gente tem que pegar a estatística na base, né? Precisamos olhar aqui perto da gente, né? E, doutor Zé Ricardo, inclusive nesse tipo de questão aí, acho que tranquilamente a gente pode afirmar, né, que existe sim a falta de vontade política. Isso eu acho que é uma corrente latente, né? Mas o senhor acha também que ali não tem um pouquinho de omissão da nossa representatividade da OAB? Doutor Marco, afirmaria com certeza que sim. Quando nós entramos na graduação, né, nas aulas de Direito Constitucional, a primeira coisa que a gente aprende, quanto cidadania, né, os 3 poderes, até no ensino médio, ensino fundamental, se discute, né? Quais são os 3 poderes do nosso Estado democrático de direito? Aqui, o legislativo, o executivo e o judiciário. Quais são as funções típicas e atípicas de cada poder? E aí a gente começa a perceber, por exemplo, que o judiciário começa a legislar de alguma forma. Mas por que o judiciário está legislando ou cobrindo as lacunas da lei, dando interpretações? Justamente porque o legislativo talvez não venha cumprindo a sua função típica de criar leis. E aí, nas criações das leis, principalmente, vai de encontro com o que o doutor Joaquim disse, o Brasil é muito extenso, com várias realidades, e não se ouve a entidade que representa aquele que faz parte da justiça. Está na Constituição lá, que o advogado é imprescindível à administração da justiça. Sem advogado não se faz justiça. E se sem advogado não se faz justiça, por que a advocacia, representada pela Ordem dos Advogados do Brasil... Não se faz ouvir, né? Não está participando de decisões. Surgem leis, por exemplo, estadual mesmo, aqui no nosso estado de São Paulo, que aumenta custas, mas não se ouve a advocacia, que autoriza entes extrajudiciais a praticar determinados atos e não se impõe a obrigatoriedade da participação da advocacia. Então, assim, isso enfraquece, no meu ponto de vista, um pouco a nossa classe. Certeza, é isso mesmo. Doutor Joaquim, pelo menos agora nós temos uma luz aí no fim do túnel, né? Porque estamos aí com novos eleitos que vão ainda ser empossados, né, nas subseções. Nas seccionais, principalmente, que tem muita força. A seccional paulista, olha, a força que ela tem, né? É uma força hercúlea, né? Se ela realmente tivesse aquela vontade de fazer alguma coisa em prol da classe, eu acho que seria assim muito significativo, né? Mas no nosso ponto de vista, o que a gente pode reivindicar aí para esses novos gestores, né, doutor? Eu acho que principalmente uma atuação um pouco mais forte junto ao legislador, junto aos tribunais. Seria isso, doutor Joaquim? Sem dúvida, doutor. O judiciário ele se orgulha de dizer muitas vezes, no estado de São Paulo, nós somos o maior tribunal do país. Quantas vezes a gente ouve, né, nas sessões, sejam bem-vindos, os senhores estão, né, Vossa Excelência estão no maior tribunal do país, da América Latina. Verdade. E a advocacia tem que falar a mesma coisa. A advocacia paulista tem que falar a mesma coisa. Nós somos a maior advocacia do país e nós merecemos ser ouvidos. Vou falar de uma situação aqui em Ribeirão Preto. Nós participamos de um grupo aqui dos criminalistas, alguns criminalistas de Ribeirão, um grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha ideias, situações. Bom, legal. E todo final de semana, doutor, a gente vê a dificuldade que é do advogado criminalista participar de uma audiência de custódia. Então, assim, uma coisa que era para ser simples acaba se tornando um tormento para o advogado penal, o advogado criminalista. Então, assim, o que a advocacia tem que fazer? Se fazer cada vez mais ser ouvida e representada. Na lei, ela está em várias situações como garantia de uma comissão, de um conselho, tem que ter um advogado. No conselho municipal, muitas das vezes, tem lá a participação de advogado. E às vezes não se sabe quem é sequer o advogado que está ali ocupando aquela cadeira. Então, assim, a transparência na gestão, isso é o mais principal. A advocacia, enquanto classe, ela tem, nas subseções, por exemplo, que ter, é óbvio, palestras, fortalecer a Escola Superior da Advocacia, tem que ter a parte social, as festividades, mas a gente não pode deixar de ser ordem.
comentei esses dias com uma colega advogada lá na UAB. Devemos ser ordem, devemos ter a nossa representatividade garantida. Esse é o principal, né? Os acessórios fazem parte, mas o principal é representar. Fazer ouvir-se, né? Sim. Ela tem que realmente concordar 100%, é isso mesmo. Eu repito, nós somos a maior advocacia do país no estado de São Paulo. Ribeirão Preto, ainda que interior, participei no último triênio, tanto eu quanto o José, junto a prerrogativas, como coordenador adjunto, o José como conselheiro. Conseguimos fazer um trabalho também, que eu digo primoroso, porque a gente pegou um período pós-pandemia, em que as coisas foram um pouco dificultosas, mas conseguimos fazer no Conselho os desagravos que estavam parados há anos. E uma coisa que eu elogio a gestão atual, na prerrogativas, por exemplo, é que a doutora Patrícia Vanzolini, enquanto primeira mulher presidente, mas na prerrogativas acontecia um ato de violação de prerrogativas, o doutor Pacheco também, quero elogiá-lo aqui, a gente ia no ato, 2 dias, 3 dias depois, a gente estava lá fazendo uma manifestação, não tendo que aguardar também todo aquele processo desagravado. Isso foi inédito. Então, assim, é isso. É se mostrar forte, cada vez forte e presente perante a sociedade. Agora, o momento do sorriso. Momento divino aqui em nosso programa. Vinho é tudo de bom, oferecimento La Bottiglia. Vinho 5,50 Olian, vinho tinto seco de coloração vermelho rubi límpido. No olfato apresenta aroma de frutas negras, ameixa preta, especiarias, cacau, baunilha. O paladar é intenso, com bom volume em boca, boa acidez, equilibrado e taninos firmes. Uva, blend de uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Alicante e Bouquet. Ele é produzido pela vinícola Olian, região da Serra Gaúcha, Brasil. Na harmonização vai muito bem com carnes vermelhas e massas com molhos condimentados. Uma delícia! Experimentem! Tintim! O vinho 5,50 Olian você encontra em La Bottiglia Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. 100%. Muito legal ter você comigo aqui no ADV Jus. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte você também. Breve voltamos com um novo programa, certeza. Forte abraço. Até lá.